para que eles não ficassem inquietos com coisa alguma, né? E esta mensagem, eu pus um tema nela que está escrito dessa forma: Deus tem o controle. Deus está no controle. Mas por que, pastora Dulce? Porque o que Jesus está falando aqui é exatamente isso. Deus tem o controle da sua vida. Então não precisa você estar inquieto e ansioso por coisa alguma. Mas talvez você fale assim para mim: pastora, você não está vivendo o que eu estou vivendo. Pastora, eu sei que Jesus pode, mas quem está no meio da luta sou eu, quem está no meio do problema sou eu, quem está na dificuldade, quem está sentindo as pedradas sou eu, quem está sentindo a dor sou eu. Mas eu quero falar para você que Deus é poderoso. Se você nessa noite tem uma enfermidade, o Senhor está aqui para te libertar. Se você tem um problema, o Senhor está aqui para dar a solução. Se você tem uma ansiedade, o Senhor está aqui para ir ao encontro desta ansiedade. Que não precisa eu e você estar ansioso por coisa alguma. Como o próprio Jesus falou: se as aves do campo não semeiam e nem cegam, e o Senhor provê o alimento para ela, por um acaso, olha o que Jesus fala, será que vocês não são mais importantes do que essas aves do campo para Deus? Irmão, Jesus já fala tudo: você é muito mais importante do que os bichinhos da natureza. Mas eu comecei essa palavra e falei: Senhor, realmente tu tens o controle de tudo. Irmãos, quando Deus quer, Ele manda chuva. Quando Ele quer, Ele manda sol. Quando Ele quer, Ele manda um monte de neve pra gente. Quando Ele quer, sabe, vem essas tormentas aí. Aí alguém fala: não, mas isso não vem de Deus. Não vem de Deus, porque Deus controla a natureza. Mas por que eu falo isso para você? Não, irmãos, você lembra quando Jonas fugiu? Será que não tinha outro jeitinho de Deus chamar Jonas? Não, mas Deus permitiu que uma tormenta viesse para acabar com aquele navio. Diz que o navio chacoalhava, diz que o povo começou a jogar toda a mercadoria para fora, começou a jogar todas as malas e a tormenta não parava. Diz que o capitão daquela navegação, ele começou a entender e falar: não, isso não é normal. Isso não é normal. Peraí, a gente já esvaziou o barco e o barco começa a balançar. Não, isso não é normal. Eu sou navegador de muitos anos, alguma coisa está passando aqui. Diz que ele sai falando para cada um: dá uma ordem e procure a cada pessoa que está nesse navio e peça para que eles orem para os seus deuses. E diz que quando alguém bate, diz que Jonas estava dormindo no fundo do navio, irmãos. Eu não sei nem se ele estava percebendo que estava no navio, estava daquele jeito. Mas quando alguém acorda ele e fala dessa forma: Jonas, é para você orar para o teu Deus, para que ele possa apaziguar o mar. O que Jonas falou? Isso não vai acontecer. Porque Jonas sabia. O que Jonas falou? Me joga no mar que vai dar tudo certo. Foi tiro e queda. Jogou ele no mar, o mar se acalmou. Só que Deus controla a natureza. A Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas. Se é baleia, não sei. Porque a garganta da baleia é desse tamanho. Então, dificilmente passaria um homem dentro da garganta da baleia. Estou falando de verdade. Dificilmente passaria um homem. Porém, para Deus, nada é impossível. Pode ser que a garganta da baleia fez assim, desse tamanhozão, e Jonas foi engolido. A verdade é que Deus estava no controle da vida de Jonas, mais do que ele pensava. Muitas vezes, irmãos, a gente fala assim: não, Deus está no controle, mas você quer fazer igual Jonas, quer fazer do seu jeito. E Deus está no controle. Quando alguém fala: não, Deus está no controle, Deus está me dirigindo. Aonde? Quando Deus dirige você é diferente. Você não se mete em problema quando Deus dirige você. Para começar a conversa. Mas diz a Bíblia que aquele mesmo peixe que engoliu, Deus dirigiu aquele peixe para que
né, despejasse, vomitasse Jonas aonde? Na praia da onde? De Nínive. Será que por um acaso o peixe tinha um GPS? Naquele tempo, irmão Antônio, devia ter um GPS chamado Deus Vivo, que colocou na cabecinha do peixe: ó, você vai nadar tantos e tantos dias, 3 dias, né, nadou, e vai deixar esse homem encomendado na praia de Nínive. GPS chamado Deus Vivo naquele tempo. Deus tem controle ou não tem controle? E aí os irmãos sabem a história, né? Jonas vai lá e fala, e o povo se converte, e glória a Deus, aquela cidade é salva. Mas muitas vezes falam: mas será que Deus tem o controle? Tem. Os irmãos lembram de Agar? A serva de Abraão, a mãe de Ismael, o primeiro filho de Abraão, né? A serva de Sara, que Sara desacreditou, achou que Deus não ia dar mais filho para ela. Aí ela começa, irmãos, às vezes eu falo: Jesus, como o povo complica. Deus quer fazer um milagre e o povo complica o negócio. Muitas vezes Deus quer fazer e mostrar que ela é Deus, mas o ser humano tem uma mania de dar um jeitinho. Foi o que Sara fez. Olha, quer saber de uma coisa? Essa promessa não vai se cumprir. Deixa eu chamar a minha serva e eu vou dar ela para o meu marido. Ela vai engravidar, vai ter um filho e vai continuar. A herança de Abraão, né? Vai continuar. A família de Abraão. Irmãos, Ismael não era para ter nascido, mas a verdade é que isso aconteceu. Hoje está aí. Porque Ismael nasceu. Hoje está aí a briga de Ismael e Israel. Que é Isaac. Está aí a briga dos 2 filhos de Abraão. Até mesmo quando você vai falar com alguém que é, por exemplo, né, alguém que é do Iraque, que é do Irã, você vai falar para eles falam, quando eles vão falar sobre Deus, eles falam assim: não, o meu Deus é igual ao seu Deus, é o Deus de Abraão. Sabe por quê? Porque a herança de Ismael. Mas eu queria trazer um pequeno pedacinho de Agar, que ela tem Ismael, e agora, o que Deus escreve, Ele cumpre. Sara engravida e vem Isaac, e agora, né, Sara começa a ver que o primeiro filho, para quem é um judeu, é que leva tudo, não é isso, irmã Edilson? Sabe, o primeiro filho parece que tem a vantagem de todos os outros filhos. É um luxo. Sara começa a perceber que Ismael, de uma forma ou de outra, começa a cativar o coração de Abraão. E Abraão começa a pender por Ismael. E o que Sara faz? Quer saber de uma coisa? Ela arruma esse problema, deixa eu me desfazer do problema. Irmãos, nem sempre é assim, né? Muitas vezes a gente fala: deixa eu fazer esse negócio aqui, mas depois vai ser fácil eu consertar ele. Às vezes não é. E ela simplesmente, sem dó, ela pega Agar com Ismael e manda para o deserto para eles voltarem lá para onde eles vieram. Vai para lá. E Abraão teve que falar: aliás, que eu imagino que Sara devia ser aquela mulher: agora você tem que fazer isso. Porque Abraão concordou com ela. E mandou Ismael para o deserto. E diz que Agar sai com aquele menino que deveria ter uma base de 16 anos. E sai com um pote de água e pão para meio de 2 dias. E diz que a caminhada é longa no deserto. E acabou-se a água, e acabou-se o pão. E agora Agar está no deserto. E diz que o menino está faminto, tem tanta sede que está a ponto de morrer. Estão no deserto. O que Agar fala? Se você ler a história de Abraão, lá pelo capítulo mais ou menos 25 de Gênesis, o que Agar fala? Deixa eu me virar de costa, porque eu não quero ver o meu filho morrer de sede. Ela fala dessa forma: deixa eu virar. Ela dá as costas para a criança, que ela não quer ver o filho dela morrer. Só que Ismael foi educado que existe Deus, o Deus de Abraão. E diz que diz a Bíblia que Ismael começou a suspirar e clamar por Deus. O que Deus faz no meio de um deserto? Deus manda o quê? Um anjo para falar com Agar. E fala dessa forma: por um acaso haveria alguma coisa impossível
para Deus? O Agar, por que você está assim dessa forma? Não, porque o meu filho, ele está morrendo, eu não quero ver. E o anjo fala, não se preocupe, porque ele não vai morrer. Deus ouviu a voz do menino. Irmão, será que Deus, ele não controla? E tem mais, olha o que aquele anjo fala. Na verdade, né, Ismael não vai ter tanta mordomia como Isaac, mas vai ser uma pessoa também abençoada. E aí está o povo do Iraque e o povo do Irã. Os irmãos acham que eles são pobres numa casa? O Irã é pobre, com aquele monte de óleo que tem lá. Os palestinos são pobres por uma casa? São nada, irmãos. São nada. Mas está aí a briga dos dois filhos de Abraão, que é Ismael, que são Irã, Iraque, palestinos, são descendentes de Ismael, e Isaac, que é o povo de Israel, as 10 tribos. Está aí a guerra. Por isso que o Irã não aguenta, nem o Iraque, nem os palestinos, não aguenta ver a nação de Israel. E eles falam dessa forma, tudo que vocês têm era para ser nosso. Sabe por quê? Porque eles falam que Ismael que deveria ter todos os bens de Abraão, porque nasceu primeiro. Porém, a nossa palavra que eu tenho é essa: Deus tem o controle. E quer saber mais? Ninguém vai pôr a mão sobre Israel, a não ser que Deus permita. Vai chegar uma hora que a nação de Israel vai sofrer. Vai sofrer porque rejeitaram o Messias. Vai sofrer porque está escrito, eles vão passar pelo não, vai chegar uma hora que a nação de Israel vai ficar sozinha, ela no mundo contra todo mundo. Quando o anticristo vier, ele vai se juntar com o Iraque, com o Irã, com o Palestina, com todo mundo, vai fazer, passando uma verga na vista de todo mundo. É incrível. Outro dia, eu estava escutando a tal da música do John Lennon, que fala dessa forma. A música é uma das últimas que ele fez, que ele fala que era bom que não tivesse céu nem inferno, que não tivesse religião, que não tivesse isso, que todo o povo fosse um só. Irmãos, se vocês não sabem, eu não sei o que John Lennon servia, mas essa música bate certinho com o anticristo. Uma só nação, não religião. Não é religião, mas é o que ele vai evitar. Não Cristo, não nada. Não céu, não inferno, um só povo. E o que é que o John Lennon fala? Ele convida a você para que se junte a ele no final. Acho que ele fala isso, né? Enjoy com a gente, com as pessoas que fazem parte de um grupo, daqueles que ainda dreaming ou sonham com isso. E ele está falando, você pensa que eu sou um sonhador? Irmão, incrível, né? John Lennon já morreu não sei quanto tempo. Mas essa última música que ele deixou até hoje passa no rádio e muita gente escuta ela desapercebida. Presta atenção, traduz o que ele está falando, que é 666 certinho nessa música. Um só povo, uma só nação, não religião, não nada. Quando isso vai acontecer, lê Apocalipse, mais ou menos capítulo 18. Um só povo, uma só nação, sabe aonde? Quando vem a besta e aqueles que não seguir vão ser degolados, vão ser isso. Pior que não vai nem morrer, porque a morte vai estar presa. Mas Deus tem o controle. Uma outra coisa que eu queria falar, que Deus tem o controle. Os irmãos lembram daquela viúva de Serepta? Né? Quando o Elias, o profeta Elias, depois que ele vai e começa o ministério dele, irmãos, é engraçado. Deus chega para Elias e fala dessa forma: ó, uma viúva é que vai te alimentar. Irmão, peraí. Com tanta gente rica em Israel, será que Deus não poderia ter feito diferente, não, Lisa? Falar para ele assim, ó, o rei, ou um dos governantes, vai te dar um pouco de comida, vai te sustentar, rapaz, por um dia. Não, irmãos. Elias começa o ministério dele com uma fome tremenda em Israel. Aí Deus chega para ele assim, uma bomba, e fala: Elias, não se preocupa, porque eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar. E Elias falou: eu sei, Senhor, o Senhor tem controle. Vai Elias, tá certo? Quando ele chega lá, a primeira mulher que ele encontra é uma mulher que está catando uns cavalos para fazer um
imaginando o que passa na Bíblia, sabe? Que eles falam, eles deviam fazer um montão de filminho assim para as crianças, é muito bom. Porque eu fico imaginando, acho que por isso que eu gosto de fazer teatro. Porque eu imagino aquela mulher, como diz a Bíblia, diz que ela olhou para a cara dele e falou, meu Senhor, como vive, ó Deus, eu só estou aqui catando um pouquinho desses galhos para fazer um fogo e cozinhar o último bolo que eu tenho, então morreremos, eu e meu filho, porque não tem mais nada. Que Elias fala para ela, olha, faz primeiro o bolo para mim e depois faz para você, coisa de doido, irmão. Já começa a ser sustentado por uma viúva. Aí depois vem a pessoa e fala isso, não, faz um bolo para mim e depois faz o resto para você, irmãos. Não era para aquela mulher ter falado, pelo amor de Deus, Senhor, eu não te conheço. Se eu tiver que dar o bolo, vou dar para o meu filho. Mas não. Quando Deus está no controle, Deus está no controle. Diz que aquela mulher ela não pensou duas vezes e falou, sim, Senhor, eu farei. E os irmãos conhecem, né, a passagem. Diz que ela vai lá e abre a panela e começa a fazer o bolo. Aleluia! E ela fez um bolo e a farinha não acabou. Ela fez bolo para ela e fez bolo para o filho. Eu acho que ela fez bolo para a vizinhança inteira e a farinha e o óleo não acaba, porque Deus tem o controle das coisas. Oh, glória a Deus. Muitas vezes, mano, às vezes eu leio a Bíblia, irmãos, eu começo a dar risada. Porque ao mesmo tempo que o meu coração se enche, às vezes eu falo, Jesus, como o Senhor é, Deus é demais. Deus é demais. Como é que a farinha da mulher não acabou? Como é que o óleo não acabou? Por isso que eu digo a você, muitas vezes está faltando tudo. E talvez você fale, meu Pai, Deus, olha, agora é a última coisa, pastora. Irmãos, eu falo para você nessa noite, Deus não mudou, viu? Deus não mudou, aleluia. O mesmo Deus de Elias é o mesmo teu Deus, aleluia. É o Deus que ainda tem o controle da minha vida e da tua vida, aleluia. Sabe por que eu estou aqui hoje? Eu era para ter morrido quando eu tinha coisa de 5 para 6 anos. Quando eu, como uma menina na minha idade, na minha terra, que a gente estava acostumado a chover e sair na chuva, de pé descalço, brincar para aguar as plantas. E na minha casa, nós tínhamos um poço enorme, que era simplesmente usado para pegar água, era uma planta mesmo. Mas quem pegava a água era minha irmã, meus irmãos mais velhos. Irmão, imagina, se eu com 46 sou desse tamanho, imagina quando eu tinha 5 ou 6, né? Devia ser pequenininha. Mas a Dulce sempre foi uma menina levada. E eu juntei com os amiguinhos, vamos tirar a água do poço. Vamos tirar a água do poço. Acabou a chuva, vamos tirar a água do poço. E quando eu estou tentando puxar a tal da lata do poço, uma outra menininha que era mais levada que eu, me segurou os pés. Você imagina, né, irmã? Foi de cabeça dentro do poço. Eu só me lembro que eu falei uma coisa, mãe! Eu tenho um gritão de mãe. E naquele poço a gente jogava peixinhos. Eu me lembro que quando eu fui, eu vi os peixinhos. Se eu sabia nadar? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que quando eu desci, eu não sei como eu consegui dormir, como eu consegui subir, isso foi a reação natural de uma criança, mas eu consegui sentar em cima da lata e meia dentro da água, praticamente acho que minha cabeça só ficou para fora, e esperando que alguém me tirasse. E conta a minha irmã que ela saiu correndo e foi falar para minha mãe que eu tinha caído dentro do poço. Quando ela vai falar para minha mãe desmaia. Aí ela sai correndo e vai falar para o meu irmão que estava trabalhando no posto de gasolina na frente. E meu irmão vem. Irmãos, isso eu vou lá dentro da água, viu? Por mais quase uns 5 minutos. Quando ele veio, ele está com tanta raiva, porque ele falou que aquele poço devia estar coberto, não era suposto a gente estar lá. E ele puxa de uma vez a lata, quase que eu caio de novo. Eu saí daquele poço, sinceramente, nós moramos 2 anos naquela casa. E eu me lembro que
Depois daquela vez, nunca mais eu cheguei perto do poço, tanto medo que eu tinha. Mas o interessante foi que no segundo dia, um dia depois que eu caí dentro do poço, veio uma irmã na minha casa que vinha sempre fazer oração pelo meu pai, que ele era paralítico. Aquela irmã não sabia que eu tinha caído no poço. E no meio da oração, ela falou para minha mãe: eu quero orar pela sua filha, a Dulce. E minha mãe deixou ela orar. A hora que ela pôs a mão na minha cabeça, isso eu me lembro muito bem, irmãos, eu tinha 5 para 6 anos. Deus usou aquela irmã, que eu me lembro bem as palavras, falou assim: eu sou o teu Deus, o inimigo queria tirar da tua vida, mas eu não deixei, porque grande é o que eu tenho na tua vida. Isso eu me lembro certo e ficou na minha mente. A primeira vez que eu vi alguém ser usado em profecia falando comigo, com uma criança de 5 para 6 anos. Às vezes eu falo, muitas pessoas falam: pastora, mas como você chegou aqui? Sabe por que eu cheguei aqui? Porque Deus tem o controle. Deus tem o controle. Quando eu tinha quase 14 para 15 anos, eu estava atravessando, a avenida onde nós morávamos, passou um carro, irmão, que simplesmente eu vi que ele passou e as pessoas começaram a gritar: cuidado, cuidado. Ele não bateu em mim, mas o cara parou na frente e voltou para perguntar: você está bem? Porque a impressão que ele teve é que ele esbarrou em mim. Mas não. Eu cheguei em casa, passou alguns dias, estamos na igreja, vem uma pessoa usando profecia e Deus fala da mesma forma: eis que eu te livrei novamente da morte, porque grandes são o que eu tenho na tua vida. A segunda vez. Passa-se a terceira vez, quando alguém tenta roubar a loja lá, e Deus dá um sonho para o meu irmão fala: 2 anjos vai com você. Isso eu já falei para os irmãos, vem os bandidos, e um dos bandidos entra dentro da loja e fala: sai de perto da moça, porque tem 2 pessoas, dois vultos brancos do lado dela. Passou, nós fomos na oração, eu chego na oração, Deus usa o pastor lá de cima e fala: jovem, mais uma vez eu livrei a tua vida. É coincidência? Deus tem o controle ou Deus não tem o controle? Sabe por que a pastora Dulce está aqui? Pela misericórdia de Deus. Porque pelo menos 3 vezes o diabo tentou me matar, mas em nome de Jesus ele não pôde fazer. Como ele queria fazer com Jó, tirar a vida, Deus não permitiu. Eu vim nessa noite falar isso para você. Deus tem o controle da sua vida. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus tem o controle da sua vida. Deus não vai deixar você passar por coisas que Ele sabe que você não vai aguentar. Deus não vai deixar você entrar em deserto se Ele vê que você vai morrer lá dentro. Eu vim só para falar isso para você nessa noite. Deus tem o controle da sua vida. Deus está no controle. Pare de se preocupar. Pare de se preocupar e fazer plano. Mas como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Irmão, em nome de Jesus, Deus tem o controle da tua vida. Amém. É isso que eu vim falar para você nessa noite. Põe teu coração no cantinho. Aguarde em Deus, porque Ele tem o controle da sua vida. Mais do que você, Ele sabe desse problema. Mais do que você pensa, Ele sabe como está o teu coração nesta noite. Mais do que você pensa, Ele sabe e te conhece quando você levantou esta manhã. O que você falou e deixou de falar, o que você falou esta semana, Deus ouviu e mandou te avisar uma coisa: Ele está no controle. Ele está no controle. Eu me lembro que essa semana quando eu estava na minha firma e eu vi essa passagem na Bíblia e algo falava no meu coração tão forte: avisa o meu povo que eu estou no controle. Avisa, irmãos, olha isso que viu no meu coração. Avisa o meu povo que eu estou no controle. Avisa o meu povo. Eu falei: Jesus, mas vocês vão falar para mim, pastora, mas eu estou passando por isso e aquilo, e aquela voz dizia de novo: avisa o meu povo que eu estou no controle, que é para eles pararem de se preocupar. Então eu estou falando. Irmãos, eu sou a pessoa que aquilo que Deus manda falar, eu não levo para casa. Roreando lá na chuva e canta lá mais. Não. Porque se Deus mandou falar, com certeza, um destinatário que hoje tem.
Eu costumo falar que a palavra de Deus, primeiro ela fala comigo. E eu me sinto tão bem saber que Deus tem um controle da minha vida. E muitas vezes, quando as coisas não mudam conforme eu gostaria, muitas vezes eu falo dessa forma: Jesus, meu coração quer ficar angustiado. Mas aí eu começo a ver a palavra de Deus e vem essa: Deus está no controle, Deus está no controle. A última coisa que Deus fez esses dias aí, para terminar, até o testemunho, que eu nunca vi uma coisa dessa. Quando, igual eu falei para os irmãos, que agora na época de setembro e outubro é o mês que a gente recebe aumento, e várias firmas, eles não estão dando aumento para as pessoas por causa da situação financeira desse país, mas o meu patrão decidiu dar aumento para todo mundo. Pouco, muito ele deu. E ele chegou para mim e falou assim: Maria, eu vou te cortar a tua hora extra. Eu não gostei. Eu falei: mas o senhor vai me cortar minha hora extra? Vai diminuir meu salário? Ele falou: não se preocupa não. Eu falei: como assim? Ele falou: não se preocupe, porque eu vou dar muito mais se você vai continuar fazendo 40 horas, você precisa fazer mais 45 horas. Não. Eu falei para ele assim: mas isso não é muito? Ele falou: não é muito não, eu vou fazer. Irmãos, a verdade é, glória a Deus, agora eu saio todo dia 3h30, saio às 4h30 todo dia da firma, às 7h, às 4h30, saio às 3h30, ganhando muito mais do que eu ganhava se eu estivesse fazendo hora extra, muito mais. Esse é Deus que está no controle. Que quando você fala: Deus, deixa eu fazer do meu jeito, aí ele chega e fala: deixa eu dirigir, eu estou no controle. É a mesma coisa quando você está dirigindo. Você está no controle. Não adianta a pessoa do lado, ou mais para frente, ou outras pessoas, ou quem tiver outra pessoa no outro carro tentar falar: não, você que está no controle. Assim é Deus. Deixa Deus dirigir sua vida um pouquinho. Por mais que a gente fale: ai meu Deus, vai dar certo em nome de Jesus. Eu convido a você se levantar neste momento e se colocar de pé. Eu gostaria de fazer uma oração para finalizar essa mensagem. Como eu falei, irmãos, aquilo que Deus me dá, glória a Deus por isso, eu não levo de volta para minha casa não. Porque eu tenho certeza que de alguma forma a palavra de Deus vem e fala primeiro comigo e fala também com as outras pessoas. Eu nunca vi a palavra de Deus voltar vazia. Não, irmãos, sempre tem um destinatário. Sempre quando você lê a palavra de Deus, ela vai direto à sua vida. Por mais que você não entenda, é só você pedir: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que quando eu ler a tua palavra, isso venha bem claro na minha mente, eu venha entender o que é que o Senhor quer falar comigo. Mas essa noite, como eu falei para os irmãos, essa palavra bateu muito forte no meu coração quinta-feira, quando eu estava pensando sobre essa mensagem, escrevendo essa mensagem, e Deus falou isso: avisa para o meu povo que eu estou no controle. E eu tenho certeza que aqui nessa noite tem alguém que precisava ouvir isso, que precisava ouvir que Deus tem o controle das coisas, que por mais que as coisas tenham acontecido na tua vida e você não gostou, e talvez você está abatido por isso, e talvez você não entende, Deus tem o controle. Deus tem o controle. Quando meu pai estava para falecer, quando os médicos falaram para nós que ele tinha 13 meses de vida, eu peguei uma briga com Deus. Eu falei: Deus, eu não entendo. Faz 9 anos que meu pai está numa cadeira de roda. Muitas vezes a gente vai na igreja: Senhor, quantas vezes pela tua misericórdia nós oramos e as pessoas são curadas? Quantas pessoas que colocamos a mão e o Senhor literalmente curou? Por que o Senhor não cura meu pai? Senhor, agora o médico falou que ele vai morrer daqui a 3 meses. Será que o Senhor não pode curar meu pai? E cada dia mais o meu pai se piorava. Um dia antes dele falecer, aquela semana foi a pior semana que nós tivemos com meu pai. Ele já não reconhecia mais ninguém, estava em casa.
Já não comia quase mais nada, não se alimentava, era só soro e, ele estava com gangrena, a gangrena pegou o pulmão, era chloramina direto para cortar a dor, produtos, injeções fortes para cortar a dor. E aquela semana ele estava totalmente já não obedecer ninguém. E no sábado chegou as irmãs do centro de oração para fazer uma oração pelo meu pai. E quando aquelas irmãs estavam orando, Deus permitiu que meu pai, a mente do meu pai voltasse. E ele escutou toda aquela oração. Eu chorando e falando: Deus, por que o Senhor não cura meu pai? Cura meu pai! Cura meu pai, Deus! As irmãs foram embora, meu pai me chamou e falou dessa forma: deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não sabe por que eu estou aqui nessa cadeira. Mas se Deus quisesse me curar, você não acha que Ele já tinha me curado? Para de pedir para Deus me curar e pede para Deus fazer a vontade dEle na minha vida. Talvez seja a hora de eu ir embora e você está impedindo que eu vá embora. Porque Deus está te compadecendo de você e não me leva. Sou eu que estou sofrendo. E meu pai falou para mim: Dulce, olha aqui na minha frente agora. E fala: Deus, eu entrego a vida do meu pai nas tuas mãos porque tu tens o controle. Irmãos, eu nunca me esqueci disso. Eram 4 horas da tarde. Eu me ajoelhei. Eu tinha 15 anos. Naquele quarto, eu dobrei os joelhos e falei com lágrimas: oração dolorida que eu fiz. Mas porque eu sei que quando a gente ora, Deus escuta. E eu falei: eu quero sábado para dizer: Jesus, não faça mais a minha vontade, mas a tua vontade na vida do meu pai.